Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Para quem não me conhece, meu nome é Paloma e eu peço desde já que você que ainda não é inscrito no nosso canal e deseja se inscrever, peço que você venha aí se inscrever, né? Apertar o botãozinho aí, ativar o sininho das notificações e toda vez que você for informado, toda vez que nós postarmos um vídeo novo, você será aí informado, né, de um novo vídeo. Gente, vamos lá. Eu tô gravando esse vídeo porque existe muitas pessoas que têm dúvida em relação a esse assunto. Paloma, é pecado eu solteira? É pecado eu me casar com uma pessoa divorciada, né? Por quê, gente? Eu vou responder essa pergunta para você à luz das escrituras. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o casamento, ele é uma instituição divina, ele é uma instituição de Deus. Ele antecede a religião, ele antecede a cultura, ele é de ordem criacional e ele foi criado por Deus para o gênero humano, para o homem. Então, o que é o princípio de casamento para Deus? É quando um homem solteiro que nunca se uniu a uma mulher se une a uma mulher solteira que nunca se uniu a um outro homem e ali eles se tomam como marido e mulher, eles vão ao cartório, eles registram aquela união, eles chamam testemunhas, eles alugam uma casa, eles vão morar debaixo do mesmo teto, eles fazem sexo e ali eles selam o matrimônio, né? E a Bíblia diz que deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua esposa e se unirá à sua mulher. Então, a partir do momento que um homem solteiro com uma mulher legitimamente solteira, eles se unem em matrimônio, eles se tornam uma só carne. Aquele casamento, ele passa a valer diante de Deus, ele é indissolúvel. O que é algo indissolúvel? Algo que não pode se dissolver. E a Bíblia nos assegura que aquele casamento, ele só é rompido com a morte de um dos cônjuges. Paloma, aonde é que está escrito isso? Nós vamos ler agora a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Eu estou com uma tradução aqui, que é a Bíblia Sagrada Ave Maria, tá? É uma Bíblia de tradução católica, tá? Escritura, a palavra de Deus. E eu vou ler aqui na Bíblia Sagrada de Estudo Ave Maria, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, diz assim, capítulo 7. Ignorais, irmãos, falo aos que têm conhecimentos jurídicos, que a lei só tem domínio sobre o homem durante o tempo que vive. Assim, a mulher casada está sujeita ao marido pela lei enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, fica desobrigada da lei que a ligava ao marido. Por isso, enquanto viver o marido, se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei, de maneira que, sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. Aqui o apóstolo Paulo, ele está trazendo um ensinamento, ele está falando da transição da lei e da graça e ele está usando o matrimônio como exemplo, né? Na relação entre a lei e a graça, né? Assim, meus irmãos, verso 4, também vós estáis mortos para a lei pelo sacrifício do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, ou seja, assim como vocês estão mortos para a lei, para pertencer a outrem, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus, ou seja, assim como vocês morreram para a lei, para pertencer agora a Cristo que ressuscitou dentre os mortos, assim também é
o casamento. Aí ele vai dar o exemplo do casamento, ele vai falar do matrimônio. Assim como a esposa está ligada ao marido enquanto ele estiver vivo, e ela só pode ser de outro homem, ou esse homem só pode ser de uma outra mulher, porque vale para o homem também, né? Enquanto eles estiverem ligados um ao outro. Então, o casamento, ele só se rompe com a morte. Então, assim como a esposa e o marido eles estão ligados até a morte, assim também são vocês. Vocês morreram para a lei, agora vocês pertencem a outro marido, a Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a mulher, enquanto ela estiver viva, o homem, enquanto estiver vivo, eles não podem romper essa aliança e casar novamente enquanto eles estão vivos, porque eles pertencem um ao outro até a morte. E aí o apóstolo Paulo fala no verso 3 que enquanto viver o marido, essa mulher não pode se unir a outro homem. Se ela se unir a outro homem com o seu primeiro marido vivo, ela se torna adúltera. E se o marido se torna marido de outra mulher com a sua primeira esposa viva, ele também se torna um adúltero. Então, já respondendo essa questão, eu solteiro, eu posso me casar com uma mulher divorciada? Biblicamente, não. Por quê? Porque a mulher divorciada, ela ainda não está livre da lei do marido por meio da morte. Ela recebeu uma carta de divórcio, aconteceu uma separação. Então, quando você solteiro se une ou solteira se une com alguém já divorciado, você está se unindo com uma pessoa que ainda é casada aos olhos de Deus, embora separada das leis jurídicas, mas eles são marido e mulher porque a morte não rompeu essa aliança. Então, nos céus, essa mulher e esse homem são considerados casados ainda. Então, o solteiro, ele só pode se relacionar com o solteiro. Um solteiro, quando se relaciona com uma pessoa divorciada, ele fica em estado de adultério, assim como o apóstolo Paulo diz, que se vivendo o marido ela se unir com outro, ela se torna adúltera. E se vivendo a esposa, esse marido se divorcia e casa com uma moça solteira ou com uma outra pessoa, também se torna adúltero. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, diz assim: aqui tá no 11, eu vou pro 7 agora. Vídeo 7 minutos para não ficar muito longo. Diz assim: o apóstolo Paulo tá respondendo perguntas, né, a respeito do matrimônio para a comunidade de Corinto. Ele vai dizer assim: aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Ou seja, a ordem é para não se separar, né? E se ela estiver separada, que fique sem se casar. Ou seja, uma mulher que é casada, um homem que são casados, que eles são uma só carne, eles não podem se separar. Mas o texto diz o seguinte: se caso acontecer uma separação, se a mulher estiver separada, ou seja, divorciada, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo está trazendo uma orientação dizendo que ela não é para se casar mais, ou seja, que ela tem que ficar sem se casar, né? Aí diz assim: e se ela estiver separada, verso 11, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com seu marido. Igualmente, o marido não repudie sua mulher. Por que, apóstolo Paulo, se eu estiver separada, não é para me casar novamente? Justamente o que a gente acabou de ler em Romanos no capítulo 7, que a mulher ela está ligada pela lei do matrimônio enquanto o marido estiver vivo. O marido está ligado pela lei do matrimônio enquanto aquela mulher estiver viva. Então, se ele estiver divorciado, separado, como diz o texto, ou separada, eles não podem se unir com outra pessoa, porque eles vão ficar em estado de adultério e, consequentemente, aquele solteiro ou solteira que casar com essa pessoa que está divorciada, ela fica
também em estado de adultério, tá? Então, o casamento, irmãos, é algo muito sério mesmo, né? Aí, em Marcos, no capítulo 10, diz assim, Marcos 10 diz assim, 10, verso 10 diz assim, e em casa os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto. Que assunto? Assunto de casamento. Aqui no capítulo 10 de Marcos, o Senhor Jesus está tendo um embate com os fariseus em relação ao divórcio e ao casamento, né? Dizendo se era lícito o homem divorciar da sua esposa. Então, Jesus está tendo um certo embate com os fariseus em relação ao casamento, a permissão do divórcio e tudo mais. E aí, em casa, os discípulos começam a questionar Jesus a respeito desse embate, né? Surge uma dúvida com os discípulos, a Bíblia não registra essa dúvida, mas os discípulos, ao chegar em casa, faz uma pergunta para Jesus em relação ao casamento, né? E aí Jesus em casa, respondendo os discípulos, diz assim, e em casa os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto. Que assunto? Divórcio e segundo casamento. E aí Jesus disse assim, e ele disse-lhes, quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira, ou seja, contra a primeira esposa. Então ele foi lá, repudiou a esposa, se casou com outra. Ele está cometendo adultério contra a primeira mulher. Aí ele pega e fala, e se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério também. Ou seja, o Senhor Jesus, ele também colabora com Paulo, ele tem uma doutrina unificada com os apóstolos, ele está passando a doutrina para os apóstolos e dizendo, olha, se um homem deixa sua esposa, se casa com outra, ele comete adultério contra a primeira mulher. E se a mulher deixa o marido e se casa com outro, comete adultério. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o casamento ele só se rompe com a morte de um dos cônjuges. Aqui esse evangelho que eu li é o evangelho de Marcos no capítulo 10. E Mateus, no capítulo 19, ele traz também uma realidade, fala a respeito também do divórcio e do segundo casamento, né? E aí, aqui em Mateus 19, o primeiro relato, né, o primeiro embate de Jesus em relação ao divórcio e ao segundo casamento. Aqui os fariseus se aproximam de Jesus para tentar Jesus e aí eles mencionam uma concessão que tem lá em Deuteronômio 24, que é a carta de divórcio que Moisés instituiu naquele tempo, né? Então, Jesus começa a ser questionado em relação a isso. E aí os fariseus começam a colocar Jesus no embate, né? Aqui em Mateus capítulo 19, verso 7, diz assim, disseram-lhe eles, os fariseus dizendo para Jesus, por que então Moisés ordenou dar-lhe um documento de divórcio à mulher e rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes, é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ou seja, os discípulos, os fariseus se aproximam de Jesus e dizem, por que então você mandou Moisés escrever carta de repúdio? Aí ele falou assim, não, Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Não é que Moisés era contra, era a favor da separação, mas Moisés regulamentou essa questão por conta das mulheres que estavam sendo repudiadas, rejeitadas. Então, para causar um mal menor, Moisés foi e tolerou essa situação, mas por causa
da dureza do coração daqueles homens, né? Aí Jesus, ele vem e fala que no início não foi assim, que o casamento é desde o princípio indissolúvel, até que a morte se separe e tudo mais. Então Jesus, ele sempre defendeu o casamento, né? Aí aqui no verso 9 vem a grande questão, é a grande polêmica que muitas igrejas pegam, né? Para distorcer, para dizer que pode sim haver um segundo casamento, que Jesus defendeu o segundo casamento. Não, gente, Jesus nunca defendeu um segundo casamento com o marido vivo. Nós acabamos de ler o apóstolo Paulo, a palavra apostólica, através da revelação de Deus, através da revelação do Espírito Santo, dizendo que o casamento perdura, vai até a morte e que só pode haver um segundo casamento quando um dos dois morre. Né? Então Jesus nunca vai se contradizer, a palavra do Senhor ela não se contradiz. Então Jesus nunca apoiou o divórcio e o segundo casamento. Essa patifaria que está acontecendo aí no mundo, nas igrejas, é uma distorção doutrinária para levar as pessoas ao engano, a pegar esse versículo 9 aqui que eu vou ler para vocês e fazer uma doutrina nova para dar respaldo para as pessoas divorciadas se casarem novamente. Mas na verdade isso não existe. Eu vou ler aqui na Bíblia de versão católica e eu vou explicar para vocês agora qual é a cláusula de exceção, né, que a pessoa pode se casar novamente. Então, já respondendo essa pergunta, o divorciado ou divorciada não pode se casar de acordo com a Bíblia. Aí Jesus vai dizer: ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete adultério. Matrimônio falso aqui, irmãos, não é um casamento legítimo. Quando Jesus diz, eu porém vos digo, todo aquele que repudia sua mulher, exceto em caso de matrimônio falso, tá falando pessoas que vivem em prostituição. Ou seja, aquelas pessoas que parecem marido e mulher, que parecem que estão casados, mas na verdade não são casadas. Falamos, o que é um matrimônio falso? É pessoas que vivem em fornicação, que não são casadas formalmente, que não são casadas no civil, elas moram juntas, elas vivem em uma porneia, que é a palavra grega do verso 9, que eu vou mostrar aqui para vocês na Bíblia protestante. Agora eu vou pegar uma Bíblia protestante, eu tô aqui com a Bíblia King James Fiel, tá? Esse vídeo aqui eu queria fazer ele bem enxuto, mas ele tá 18 minutos. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Mateus 19, verso 9 diz assim: eu vos digo, quem que repudiar sua esposa, ou seja, aquela legítima, tá? Que você tirou da casa do pai e da mãe, a não ser por causa de fornicação, olha, essa tradução ela já tá correta, ela já tá mais próxima, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo que pode haver uma separação só quem vive em matrimônio falso. Só quem vive em fornicação pode se separar e aí contrair outras núpcias, né? Claro, se os dois que moram junto for solteiro, ou eles regularizam a situação e se casa de fato, né? Ou eles se separam dessa porneia, tá bom? Por quê? Jesus está dizendo que a exceção não é para pessoas que são casadas, mas para pessoas que vivem em porneia, pessoas que vivem em fornicação, pessoas que a sobrinha casada com tio, um homem divorciado com uma moça solteira, uma mulher divorciada com um homem solteiro, tá cometendo adultério, ou seja, tá cometendo uma porneia, né? O adultério ele é um tipo de porneia exclusivo de quem casa. A palavra adultério no grego, no original, é moicheia.
ela tá dentro da classe de imoralidade sexual, tá? Porque o termo imoralidade sexual, ele abrange o todo, mas pessoas que não são casadas de forma legítima, tá bom? Porque, ó, eu vou ler o verso 9 e vou pular a cláusula de exceção. Diz assim: eu vos digo que qualquer que repudiar sua esposa e casar com outra, comete adultério, moixéia. Entendeu? Eu pulei o verso 9. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Ou seja, eu sou casada de uma forma legítima. Eu repudio o Evandro e caso com outro, eu vou cometer moixéia, adultério. Porque eu já sou casada de uma forma legítima. Eu me uni em um casamento de forma indissolúvel, tá? Eu não vivo em fornicação. Eu vivo um casamento, de fato. Então, se eu repudio o Evandro e caso com outro homem, eu entro em adultério. E se o Evandro me repudia, a gente se divorcia e ele casa com uma outra mulher, ele comete adultério porque eu tô viva, né? O casamento ele só é dissolvido com a morte. Aí os discípulos vão ficar espantados. Disseram-lhe os seus discípulos: se tal é a causa do homem a respeito da sua esposa, não é bom casar. Ou seja, a resposta de Jesus fecha todos os cercos. A exceção de Mateus 19:9 não é para pessoas que se casaram de fato, mas são pessoas que vivem um matrimônio falso, que moram juntas, que são amigadas, né? Que não são casadas de forma legítima, que vivem em porneia. Um homem e uma pessoa que são casados de fato, se eles se divorciam, eles precisam permanecer sozinho. O divorciado tem que permanecer só, a divorciada permanecer só, ou reconciliar com o cônjuge, como está descrito em 1 Coríntios 7, no capítulo 10 e 11, né? Se a mulher estiver separada, que ela fique sem se casar ou que ela reconcilie com o marido, porque o casamento ele só se rompe com a morte. Entendeu, amados? Então, quando a gente prega isso e mostra isso de uma forma bíblica, muita gente se entristece, né? A gente sabe, fica com raiva da gente, xinga a gente aí nos comentários. Olha, não é nada comigo. É a Bíblia quem diz que o casamento ele só se rompe com a morte. Então, você que é solteiro, você precisa se unir a uma pessoa solteira. E o divorciado reconciliar com a primeira esposa, reconciliar com o primeiro marido. Você que está passando batalha aí por restauração, passando luta de restauração, você precisa se posicionar diante do Senhor. E o casamento é algo muito sério, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as escolhas, né? Que a gente faz, a gente precisa orar ao Senhor, a gente não pode estar tomando decisões de uma forma precipitada. O casamento é indissolúvel e somente a morte rompe o vínculo matrimonial, né? Nós não estamos aqui para condenar ninguém, cada um é dono da sua própria vida, cada um toma a decisão que quer tomar, mas nós temos a obrigação de falar da palavra do Senhor, de pregar o evangelho, de orientar você que está solteiro, você que está aí namorando uma pessoa divorciada, e você que é um jovem que está namorando uma mulher divorciada e está pensando em casar com ela, ou então o homem tá namorando uma moça, uma moça tá namorando um homem divorciado, né? Olha, eu vou te orientar. Não, biblicamente a Bíblia diz que essa união que você está é adultério. Então, se você tá namorando alguém que já veio de um matrimônio, a minha orientação para você é que você desfaça esse relacionamento. Porque você vai se casar com essa pessoa, você vai ficar em adultério, tá? Tanto você, homem, né, relacionando com uma mulher divorciada, como você, moça, jovem, solteira, que mora com seus pais, se relacionar com um homem que já vem de um divórcio. Você fica em estado de adultério, porque a primeira mulher,
ela está viva, né? Embora eles estejam separados de uma forma jurídica, mas nos céus eles ainda são marido e mulher, né? Então a gente está aqui nesse vídeo de uma forma simples, clara. Não queria estender muito, mas acabei estendendo porque eu fui abrindo, né, os textos bíblicos ali, fui explicando. É claro que a gente vai trazer mais palavra em relação a isso, nós vamos fazer mais estudos, nós vamos aprofundar um pouco mais. Então você que é solteiro, né, analise a pessoa que você vai casar, conheça a vida dessa pessoa, né, veja se já veio de um casamento, veja se já veio de um relacionamento. Solteiro casa com solteiro, viúvo casa com viúvo ou viúvo com solteiro. Essa é a orientação bíblica. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, mas sim para orientar, para levar o evangelho de uma forma pura, simples e genuína. Despida, eu tô aqui despida completamente de óculos de denominação, do conceito moderno, da filosofia desse mundo. Esse mundo já é do maligno. Infelizmente, as igrejas elas estão contaminadas com a doutrina do divórcio, do segundo casamento. Existem crentes aí com uma mente completamente divorcista, né, apoiando o divórcio, apoiando o segundo, terceiro casamento. Existem cantores gospels, né, aí com mais de um casamento. Isso tem influenciado a igreja, isso tem refletido de forma negativa, e a gente estamos aqui justamente para alertar, para abrir os olhos, para trazer você para uma doutrina correta, certa em relação ao casamento, para fazer com que você volte para a escritura de uma forma genuína, de uma forma saudável. Eu sei que é uma mensagem que não é confortável de ouvir, não é bom ouvir. Eu também não dou glória nessa mensagem, né? Porque eu também sou casada, então a lei do casamento também recai sobre mim. É uma responsabilidade que eu também assumi diante do Senhor quando eu me casei com meu esposo. Então, nós precisamos, irmãos, nos voltar para a Bíblia, analisar as Escrituras e aceitar a palavra do Senhor. Por mais que isso confronte a gente, por mais que isso faça com que a gente tenha uma certa dificuldade de engolir, de aceitar, mas eu creio que o Espírito Santo vai nos dando força, vai trabalhando no nosso coração, tá bom? Se essa palavra te edificou, fica com Deus, que Deus abençoe, um feliz ano novo e que 2023 venha a ser um ano de bênção, de vitória para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe, um forte abraço. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.